Olá, ouvintes da Jovem Pan, telespectadores do Panflix, estamos chegando com o Jornal da Manhã desta quarta-feira, dia 25 de novembro de 2020. Muito obrigado pela audiência, esse programa que cada vez mais cresce nos comentários de todos pela cidade de Presidente Prudente e toda a região, graças aos nossos comentaristas, que estão todos aqui no dia de hoje para comentar as principais notícias do dia. Adolfo Padilha, Fernando Gessi e também Adilson Brevileri. Bem-vindos. A gente vai começar com o bom dia do Adolfo Padilha e o seu destaque. Bom dia, Adolfo. Bom dia, Eudes. Bom dia, Gessi, Adilson, a todos os ouvintes, amigos nossos. Um abraço para o João Piloto, mais conhecido como João Banana, sempre é nosso ouvinte aqui, Marcos Issá. Bom, o meu destaque hoje vai ser para uma fala já de alguns dias atrás do presidente Bolsonaro sobre o brasileiro ser maricas. Eu trago isso mais para o estado de São Paulo, como nós paulistas somos maricas. Quando a gente vê um governador determinando altas de impostos do jeito que está, todo mundo em crise financeira, um número de desempregado nunca visto antes, as empresas em dificuldade, esse cara manda na calada da noite mudanças que por baixo do pano tem alteração de imposto e o povo maricas do estado de São Paulo não faz nada, não se indigna com nada. Então, mais uma vez, a gente lamenta dizer, mas o Bolsonaro tem razão. Eu sei que a turminha do berrante virtual fica brava, mas ele tem razão. Nós somos realmente um bando de maricas. O destaque de hoje vai para o Carim, que está lançando um projeto de construção do primeiro hospital do Rim do Oeste Paulista, que vai nos colocar também, mais uma vez, em situação privilegiada com relação à saúde no interior do estado de São Paulo e no interior do Brasil. Nós já temos aqui um hospital regional do câncer, nós temos a Santa Casa, o HR, que são hospitais de primeira grandeza, o Yamada, enfim, a nossa cidade, o nosso Hospital Nossa Senhora das Graças, enfim, a nossa cidade realmente é privilegiada não só com hospitais, mas também com médicos altamente capacitados. E essa boa notícia agora, o Carim lançando o projeto de construção do primeiro hospital do Rim do Oeste Paulista. Parabéns aí a todos os envolvidos e parabéns para nós de Presidente Prudente. Bom dia, Eudes, bom dia, Adilson, bom dia, Padilha, bom dia a todos os nossos ouvintes. O meu destaque de hoje vai para uma fala, uma colocação que o Trump fez ontem nos Estados Unidos. Ele autorizou ali a administração de serviços gerais a começar a fazer a liberação dos valores para iniciar o processo de transição nos Estados Unidos. Parece que já é aí um primeiro sinal de que ele realmente começa a assumir a derrota nas urnas de lá. Tanto é que muitos advogados já não querem mais nem defendê-lo, porque, infelizmente, o Trump sempre teve aí um histórico de ser um grande picareta com relação ao pagamento das pessoas que os defendiam, com relação a alguns assuntos jurídicos. É uma mudança já. Vamos ver o que vai dar isso aí. Muito bem, o destaque agora é de uma reportagem que está no portal Prudentino, feito pelo brilhante repórter Rogério Mative. A chamada é com votação pífia. Nelson Bugalho coloca culpa em greve do transporte coletivo. Nesta matéria, o prefeito de Presidente Prudente, o atual prefeito, faz uma série de colocações e justifica a sua quinta colocação com apenas 9.142 votos, ou seja, 8,41% dos eleitores que foram às urnas, principalmente nesse fracasso das urnas em relação ao período conturbado da política com a Câmara Municipal e principalmente a greve do transporte nos últimos dias da eleição. Greve de funcionários da concessionária Prudente Urbano, neste mês, após atrasos no pagamento do Vale Alimentação. Vamos lá para os comentários dos nossos comentaristas, primeiramente com ele, Adolfo Padilha. Olha, Eudes, eu não vejo o resultado das eleições dessa forma. Eu acho que a greve atrapalhou, eu acho que a falta de comunicação do governo dele atrapalhou, eu acho que algumas atitudes, tipo a reforma do camelódromo no final do ano, aquela história da venda da escola no final do ano, em ano eleitoral, onde as coisas são muito efervescentes, atrapalharam. Isso demonstrou um pouco de falta de habilidade política. Mas não foi o Bugalho que perdeu a eleição, foi o Ed Thomas e o Isaac que venceram as eleições. Vocês não podem se esquecer que nós estamos falando de um cara que é 4 ou 5 vezes deputado estadual, sempre bem votado, 2 ou 3 vezes vereador, o outro é 7 vezes vereador, 1 vez deputado federal, um cara que vem da periferia da nossa cidade,
realmente era uma dobradinha muito forte. Nessa eleição não houve perdedores, houve sim uma dupla de vencedores, porque eles realmente iam ser muito difíceis de ser abatidos. Eles são populares, eles são políticos já com uma opinião de eleitores formada, com gente que já faz parte de um exército, de uma base de que acredita tanto no Isaac como no Ed Thomas. É natural que o Bugalho fique chateado, mas eu digo isso com a maior liberdade do mundo. Os erros do próprio Bugalho foram o resultado para a eleição para ele. Quantas vezes ele foi avisado para montar um time, quantas vezes ele foi avisado para trocar o time do Bragato e do ex-prefeito Tupã que tinha dentro da prefeitura, quantas vezes ele foi avisado que ele não tinha um time próprio e quantas vezes ele foi avisado que a comunicação do governo dele era muito ruim. Haja visto que os dois braços direitos dele, que ele tinha como braço direito, faltando 6 meses para a eleição, Adilson e Jesse, correram para outro lado. Foram trabalhar com o Paulo Lima. Então, você vê que ele não tinha um time. Então, ele, infelizmente, essa o Nelson tem que aceitar. Os erros foram dele mesmo. Não tem como culpar outra pessoa nesse caso. E eu acho também que muito menos culpar aí a greve do transporte urbano. Mas a gente tem que fazer uma análise também que é muito estranho a greve ser deflagrada realmente num momento crucial, em pleno mandato em plena campanha eleitoral, a coisa fica meio complicada, né? Parece que até que foi encomendada. E agora também com a decisão, e nós vamos falar a respeito disso também, da decisão da Câmara, da CPI, do transporte urbano, ter tido uma resolução agora, quase que imediatamente após a eleição, né? Então, são coisas que a gente tem que fazer um questionamento. Agora, que não há uma dúvida sequer com relação ao comportamento do prefeito desde o primeiro dia que ele assumiu a prefeitura, que colocou pessoas equivocadas em cargos importantes, manteve pessoas que não tinham nada a ver com o seu governo, que não pensavam igual ele, não tinham linha de raciocínio igual ele, e ele manteve por, talvez, acordos políticos, por respeitar acordos políticos. Enfim, é uma somatória de equívocos que acabaram se consumando nesse resultado das eleições, somados também ao fato que o Padilha disse, né? A candidatura do Ed e do Isaac realmente são dois potenciais políticos da nossa cidade e também acabou dificultando mais ainda, né? Essa fala aí muito me estranha, né? Nós temos aí um dos velhos ditados, tudo que começa mal, termina mal. O governo do nosso atual prefeito, ele nunca teve ali uma gestão eficiente, uma gestão realmente inclusiva, participativa, trazendo para a sociedade, ali para a administração central, pessoas com capacidade, com influência na sociedade, com conhecimento para ajudá-lo durante o seu mandato. Foi um governo altamente conturbado e hoje é muito mais fácil você jogar a culpa no transporte, jogar a culpa na Câmara, jogar a culpa não sei aonde. Mas e aí? E ele? Como que é a conduta dele como prefeito? É isso que ele tem que fazer essa reflexão. Onde foi que eu errei? Acho que só ele não sabe isso, porque a sociedade inteira sabe onde ele errou. E eu acompanhei aí o governo dele durante 4 anos, uma série de determinações e de coisas feitas assim que eram totalmente absurdas. Não tem como arrumar uma coisa desse jeito. Arrumou encrenca com a sociedade, arrumou encrenca com a Câmara de Vereadores, arrumou encrenca com as lideranças da cidade, arrumou encrenca com todo mundo. É um verdadeiro caos essa gestão. Então não tem como terminar bem mesmo. Agora, o que me espanta é que realmente pessoas lá de dentro acreditavam que ele podia ser eleito e levaram essa informação a ele. Eu, na situação dele, nunca teria saído por uma reeleição, mas de forma alguma. Forma alguma poderia terminar a sua carreira aí política de maneira um pouco mais digna, se é que podemos dizer dessa forma, mas não, infelizmente não. Infelizmente, não teve capacidade de fazer uma gestão eficiente, uma governança eficiente, entender que o prefeito, ele organiza todo um grupo de pessoas, e essas pessoas precisam ser muito boas, e política, nesse ponto, realmente provou que, mais uma vez, foi um grande erro. Muito bem. Por unanimidade, a Câmara Municipal de Presidente Prudente aprovou um relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito do Transporte Coletivo, conforme já adiantou aí o Adilson Brevileri.
ele pede a quebra imediata do contrato com a concessionária Prudente Urbano, além de exonerações do secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adalto Lúcio Cardoso, e também do assessor adjunto, Vilmar Ferreira Lima, por ineficiência. Vamos lá para o comentário do Adolfo Padilha. O transporte é um grande desafio para o próximo prefeito, né? Quem estava liderando essa CPI é o futuro vice-prefeito da nossa cidade, o Isaac Silva. E diante dos itens que foram ditos aqui, que foram 13 itens aí que eles avaliaram, entre eles que o ponto de ônibus não é adequado, o ônibus sujo, maus tratos de motorista com pneus carecas, lataria velha, realmente é um problema muito sério. Eu acho que cabe ao futuro prefeito Ed Thomas a pegar o contrato antes de tudo e mostrar, tá aqui, qual é o prazo que vocês vão me dar para se adequar ao que está assinado em contrato. O prazo é tanto? Não, é muito tempo, eu quero tanto. Então, depois disso, tomar uma atitude. Uma gestão eficiente, uma gestão clara e transparente, ela precisa seguir um processo. E o primeiro processo é tomar conhecimento do contrato, notificar a empresa e dar um prazo para cumprir o que está no contrato. Não fazer nada no eufemismo, não fazer nada para chamar atenção politicamente. O Prudente lá atrás já pagou um preço muito caro por isso, né? Quando se bloqueou tudo de uma vez. E eu acho que, conhecendo um pouco o perfil do futuro prefeito, eu creio que é isso que o Ed Thomas vai fazer. A verdade é, do jeito que está, não pode continuar. Olha, a gente até chegou a comentar algumas vezes aqui que a CPI do transporte urbano talvez não fosse dar em nada, talvez até acabaria em pizza, né? Mas, pelo jeito, não acabou em pizza, não. Eles acabaram pedindo aí a exoneração do secretário, do Adalto, e, inclusive, até a exoneração do próprio Vilmar, que é o assessor, né? O José Vilmar Ferreira, que é o assessor aí do Adalto. Pois é uma situação bastante delicada, porque colocar a culpa apenas no Adalto e também no Vilmar, o Vilmar por conta de falta de expressão da verdade perante a CPI e outras coisas mais, mas eu acho que aí é um conjunto, é uma somatória de problemas que já vem andando desde muito tempo, né? A empresa, anteriormente, ao chegar ao caos que chegou, ela já podia ter, de uma certa forma, se manifestado não ter capacidade para dar continuidade no serviço. Aí a prefeitura tomaria outras decisões, outras diretrizes, para que a gente não pudesse ser penalizado, a população fosse penalizada como está sendo. E essa resposta da CPI, que encaminhar todos os documentos, são 12 mil páginas de processo, encaminhar tudo isso ao Ministério Público e também para a Polícia Civil, torna a coisa muito mais séria do que a gente pensou que fosse acabar essa CPI. Agora, a gente espera que os problemas sejam resolvidos e que a melhor solução seja encontrada para todos, né? Para a população que precisa de um transporte urbano, o prefeito ganha esse desafio para poder encarar essa linha de frente do transporte na cidade e que as coisas também não sejam penalizadas para ambas as partes, tanto para o secretário, para o seu assessor, para a prefeitura e até mesmo para a Câmara Municipal, né? Eu vou repetir mais uma vez aquilo que eu disse com relação à administração do Nelson. Tudo que começa mal, termina mal. Nós fizemos uma licitação que nós questionamos essa licitação em 2017. Nós tivemos duas empresas que se colocaram aí para ganharem a licitação, uma que era de Presidente Prudente e a outra de um consórcio de Perua de São Bernardo do Campo. Ou seja, será que ninguém se interessou pelo transporte de Presidente Prudente? Será que a nossa cidade não tem mais relevância nenhuma no cenário nacional, a ponto de que uma empresa, por exemplo, se interesse pelo nosso transporte? Olha como é que foi feito os moldes da licitação de Indaiatuba. Vai lá ver os ônibus que estão rodando lá, vai lá ver o que o prefeito de lá fez com relação ao transporte urbano. Claro que todo mundo já sabia que aqui tinham problemas. É o que eu sempre disse, ou era omissão ou conivência com o problema. E nós sabemos de algumas situações que aconteceram ali dentro da CEMOB, que eram dignas de dó. Dó de quem? Dó do coitado aqui da pessoa, do Prudentino, que pega o ônibus, que atrasa, que quebra, que todas essas situações que aconteceram. Tudo isso aí, inclusive eu fui uma das pessoas que colocou uma denúncia no Ministério Público também com relação. E a denúncia não deu em nada, Ou seja, quem tinha que fiscalizar, não fiscalizava. Nossa administração foi levando. Agora, vamos pedir a quebra do contrato? Não, maravilhoso. A empresa aceita, amanhã está todo mundo andando a pé em Presidente Prudente.
Então, o que precisa ser feito? É agora sim que nós vamos entender como que funciona uma gestão. É agora que o Ed Thomas, o Isaac vão entrar na prefeitura a partir de 2021, vão chamar as empresas, o que o Padilha falou, realmente, isso é governança, isso é gestão. Traz a empresa para si. Vocês não vão resolver? Intervenção. Nós vamos tirar vocês e vamos colocar outra. Mas agora pedir quebra de contrato, também não dá, né? Isso aí, pelo amor de Deus. Mas é tudo aí, eu acredito que ano que vem isso vai ser solucionado por bem ou por mal, ou pelo amor ou pela dor. E olha só, prepare o seu bolso, viu? A Secretaria de Mobilidade Urbana de Presidente Prudente está iniciando o envio de mais de 62 mil notificações de multas de trânsito a partir do dia 1º de janeiro do próximo ano. Já é o presente do ano novo, assim, para vocês, viu? Os documentos serão remetidos aos condutores que cometeram alguma infração entre 26 de fevereiro e 30 de novembro deste ano. A emissão das multas estavam interrompida por resolução do Conselho Nacional de Trânsito. Isso foi adiantado aqui no programa da semana passada pelo Adolfo Padilha. Você estava certo, né, Adolfo? Eu tive essa informação, realmente, que isso iria acontecer e vai acontecer, né? Mas é aquele tal negócio da minha abertura. O brasileiro é maricas, meu amigo. O brasileiro realmente é um povo manso, é um povo bobo. E eu me incluo nisso também. Por quê? Veja bem, tinha uma normativa do CONTRAN que dizia que durante a pandemia de fevereiro começou, não poderia ninguém ser notificado com multa. A pandemia acabou? Eu pergunto para vocês. O que vocês estão ouvindo aí na mídia do Berrante Virtual? Estão falando até em segunda onda. E o CONTRAN foi lá e tirou, suspendeu a normativa deles, então agora todo mundo pode ser notificado. É um povo maricas ou não é? É o que eu disse, o Dória está aí, subindo imposto, e todo mundo está com suas rendas abaixo da média. É um povo maricas ou não é? Somos maricas ou não somos maricas? Claro que somos maricas. Ninguém que sabe pegar uma panela para bater panela. Para chamar uma convocação no Parque do Povo, Deus me livre, tem que dar sorvete, pipoca, circo, tem que pôr pulo tudo. Entendeu? Então, quer dizer, é o que eu falo, infelizmente o povo realmente é maricas e infelizmente o nosso presidente tem razão quando ele fala que o povo é maricas. Aí está mais um exemplo. A situação para o contribuinte poder pagar a multa está mais difícil do que estava quando começou a pandemia, né? Porque as vendas diminuíram, o salário diminuiu, as coisas ficaram mais complicadas, a inflação acontecendo, o alimento básico aumentando de preço absurdamente. Por que a multa tem que ser cobrada? Então, essa questão que foi levantada pelo Padilha realmente é para ser pensada e tem que ser, de uma certa forma, revogada novamente, prorrogada mais uma vez, para que o contribuinte fique isento de ter que pagar isso, principalmente numa situação, mesmo sendo escalonado de tempo, que você pegou, por exemplo, quem pegou a multa do dia 1º de abril ao dia 30 de abril desse ano, a multa vai chegar do dia 1º a 30 de janeiro. Quem pegou do dia 1º de maio ao dia 30 de maio, a multa vai chegar do dia 1º ao dia 28 de fevereiro, e assim subsequentemente. Mas, mesmo assim, a população vai estar numa situação extremamente deficitária, porque matrícula de aluno, IPVA, IPTU, toda a carga de presente que o governo nos traz logo no início do ano, vai ser agravado com mais um presentão aí, que são os valores das multas que terão que ser pagos, né? Vai ser um grandíssimo presente para 2021 para todos os prudentinos. Mas olha, eu vou dar uma sequência ao que o Adolfo falou. O presidente chamou todo mundo de marica. Eu, particularmente, não gosto muito dessa fala, mas eu acho que o brasileiro precisa acordar assim para a vida de uma maneira muito rápida. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Isso aqui é a bandeira do Brasil. Quantas vezes nós não vimos isso aqui sendo queimado em praça pública por esse pessoal da esquerda? Fala aí, Adolfo. Fala aí. Nós já vimos várias vezes isso acontecer. Queimar a bandeira, queimar a bandeira. Agora, o brasileiro não se indigna nem com a bandeira, que é o maior símbolo do nosso país sendo queimado, vai se indignar com o que o Dória está fazendo, um processo para aumentar ICMS no Estado, as multas chegando agora e ninguém está aí com nada, tudo bem, vai, tem que pagar, mas você acha que a multa, uma pessoa que tomou, onde é que está a educação aí no trânsito? A pessoa tomou uma multa hoje,
recebeu a multa, ele vai se educar, ele vai ter que maneirar. Ele não se educou. Olha o tamanho do problema que isso aí criou. Era melhor ter suspenso o pagamento da multa, mas a pessoa recebido a multa. Por que não recebeu a multa? O Correio estava em greve por um acaso? O Correio não estava entregando pela pandemia? Olha o tamanho da dor de cabeça que vocês criaram. Ou seja, infelizmente aqui nós temos algumas situações que são, sabe, são irresponsáveis. Falta gestão, falta administração, falta alguma coisa nesse país. Agora, infelizmente, nós continuamos com a cabeça baixa, aceitando isso aí tudo calado. Vocês vão ver aonde que isso aqui vai parar. Bom, com a chegada das vacinas por todo mundo, começa aquela discussão se as vacinas serão obrigatórias ou não. No Brasil, essa discussão já começou há muito tempo atrás, mas não é uma discussão que se fica apenas no âmbito brasileiro, não. Fora do país também tem essa discussão. E no Reino Unido, não haverá vacinação compulsória contra o coronavírus. Foi o que afirmou o primeiro-ministro Boris Johnson. Ele afirmou esta semana que não haverá essa vacinação compulsória no país contra a Covid-19. Em entrevista coletiva, ele reforçou a importância de buscar todos sejam os imunizados e comentou que foram compradas 100 milhões de doses da vacina AstraZeneca, produzida em parceria com a Universidade de Oxford. Adolfo Padilha. Veja bem, Eudes. Ele foi bem enfático, né? Não é assim que as coisas funcionam aqui. E não deve ser assim mesmo. Assim deve ser na China. Na China as coisas funcionam assim. Lá vão ter que estar lá, nós não sabemos nem o que está acontecendo lá. A turma lá deve estar tomando vacina no almoço, na janta, até eles acharem alguma solução. Essa história da vacina, ela é muito perigosa. Às vezes a gente vê, por exemplo, o nosso próprio governador de São Paulo querendo enfiar uma vacina goela abaixo dos outros, subestimar até a inteligência da gente. Veja bem, foi uma fabricante anunciar 90%, outra anunciar 90,2%, outra anunciar 90% não sei o quê. A corona da China já anunciou 97%. Esse pessoal subestima a nossa inteligência. E essa posição do premier que disse que aqui as coisas não funcionam assim, é a posição de todo líder que comanda uma democracia. Ninguém pode ser obrigado. Se não fizer o teste suficiente, e se eu sou assintomático e tomo alguma coisa que vai me fazer mal? E se eu já tive o vírus e ninguém sabe? Então a liberdade tem que ser a minha escolha, de tomar ou não. Não importa a justificativa. E por que tem que ser a da China aqui em São Paulo? Alô, alô, paulista, maricas. Porque é claro que tem gente levando grana nisso. Claro que tem gente com interesse nisso. Por que estão preparando tudo, ameaçando fechar tudo de novo? Para obrigar o governo federal a comprar essa vacina e aplicar a qualquer preço. Pô, gente, é só pensar um pouquinho. A gente não pode ser tão fechado no raciocínio. É só você avaliar um pouquinho. Você que está me ouvindo na Jovem Pan, avalia com um pouquinho só. E você vai entender toda essa narrativa de que a mídia começa a falar, que começa a aumentar caso, que pode fechar tudo, que vai voltar para a faixa vermelha. Aí qual é a solução? Jesse, comprar a vacina. Ponto final. O Reino Unido é reconhecido pela sua grande democracia e pelo respeito à liberdade individual de cada cidadão. E é um povo que briga e luta pelos seus direitos e enfrenta todas as lutas. E é um exemplo bastante interessante para todos nós brasileiros, né? E um exemplo também que o nosso presidente Bolsonaro tem defendido que aqui não vai ser obrigado a tomar vacina coisa nenhuma. E uma coisa interessante que a Inglaterra, o Reino Unido, eles adquiriram 100 milhões de doses da vacina a princípio e vão adquirir mais 300 milhões de doses de vacinas. E essas vacinas, nenhuma é da Coronavac. São 100 milhões de doses de vacina da AstraZeneca, que é produzida em parceria com a Universidade de Oxford. Portanto, é um exemplo que nós aqui brasileiros temos que seguir, e as outras 300 milhões serão da Pfizer, em conjunto com a BioNTech, que são vacinas que reconhecidamente já têm aí um caráter de quase 99% de eficácia. O Adilson disse tudo. A Inglaterra é um exemplo para o mundo de democracia. Não tenham dúvida alguma sobre isso, né? Ali realmente a sociedade tem uma conscientização muito grande que não precisa obrigar ninguém a tomar vacina. Todos eles ali, historicamente, sabem que grande parte da população inglesa praticamente toma todas as vacinas que são colocadas à disposição da sociedade.
Não precisa obrigar, isso é da consciência do inglês. Agora, um detalhe muito importante, eles compraram mais de 300 milhões de vacina, agora compraram 100 milhões. Detalhe, a população da Inglaterra toda soma 55 milhões de pessoas. Então, para que ele ia comprar todo esse monte de vacina? Para jogar fora? Claro que não. Ele vai deixar à disposição para que a sociedade tome. Agora, vai da pessoa tomar ou não tomar. Tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, mais para frente, onde nós tivermos ali realmente mais testes, as coisas acontecerem de uma maneira mais tranquila, as eficácias realmente serem todas comprovadas, aí eu acho que não tem o porquê de não tomarmos. Seria até uma certa ignorância não nos precavermos e precavermos as outras pessoas, justamente pelo que o Padilha acabou de falar. Muitas pessoas são assintomáticas, não sabem que tem ali a doença. Agora, não podemos ir 100% contra a ciência, tá, gente? Isso é importante também nós deixarmos claro aqui, porque a evolução da humanidade, nós avançamos aí a grandes passos muito largos. Então, é bom que nós realmente tenhamos ali a consciência que a ciência tem que ser colocada em questão e todo mundo toma aí a medida, mas se responsabilize caso não venha a tomar, tá? Então, isso é bom deixar claro também. Muito bem, vamos lá para a última informação. Olha essa aqui, ó. Após surfar na popularidade Bolsonaro, Dória transformou-se num dos seus maiores críticos. O governador do estado de São Paulo afirmou nesta semana que é a favor da criação de uma frente política anti-Bolsonaro que inclua a centro-esquerda. Após surfar na popularidade do então candidato à presidência Jair Bolsonaro nas eleições de 2018, Dória agora diz que é preciso haver um diálogo contra os extremos no pleito do próximo presidente da República em 2022. Adolfo Padilha. Qual o extremo, né? O extremo que o berrante virtual perdeu o dinheiro público está alimentando? O extremo que o João Dória, um dos piores governadores de São Paulo, não tem outra alternativa para o Dória. Ele tem agora que ser contra o Bolsonaro e fazer uma frente contra o Bolsonaro, porque a popularidade dele vai ser que nem a Joyce Heusman. Escreve o que eu estou falando para vocês, marquem a data. Aquela que falou que elegeu o Bolsonaro, que graças a ela o Bolsonaro se elegeu, teve 98 mil votos para prefeita. Quando ela foi candidata a deputada federal, na mesma capital paulista, ela teve 1.280.000. Quem elegeu quem? O Dória. Se ele não lança o Bolso Dória, quem seria o nosso governador hoje? O Márcio França. Todo mundo sabe disso. O que restou para o Dória? Isso é que nem algum time está perdendo de 5-0. No segundo tempo tem que pôr 4 atacantes e ir para o ataque. Ele só ataca, ele só fica criando fatos. Ele criou aquela visita em Brasília para sair essa polêmica da vacina, para ele criar esse movimento de apelo que o governo federal tem que comprar vacina, no qual dizem que ele tem uma participação. A gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe dessas coisas, mas ele teve na China, ele tem negócios com chineses antes de ser governador, é o que dizem por aí. Então, na boa, o que vem do Dória, o que sai do Dória, para mim, e acredito que para muitas pessoas, não tem conteúdo nenhum, aproveitamento nenhum. Esse cara, politicamente, pode escrever, ele acabou. Ele que aproveite bem o mandato dele, porque ele não se elege nem mais para vereador em São Paulo. Na verdade, a eleição de Bolsonaro, ela está mais para erro, a eleição de Dória, do que de propriamente Bolsonaro em termos de grande erro, né? Porque o erro da eleição ter colocado o Dória como governador, talvez tenha sido o pior e mais estrondoso erro feito nas eleições do Brasil. Porque um cara dissimulado, garotinho propaganda, de uma certa forma, aproveitador do cargo, se fazendo garoto de lobby dos chineses, vendendo empresas, fazendas e grandes aglomerados do Brasil para os chineses, e certamente, de uma certa forma, deve estar sendo privilegiado de alguma forma ou outra. Enfim, o maior erro, na realidade, foi a eleição de Dória, não só para o estado de São Paulo, mas para o Brasil inteiro. Eu só não dou risada no ar aqui, porque eu acho que ficaria um pouco ruim. Mas olha, esse cara sempre foi um farsante na política brasileira. Ele assumiu a prefeitura de São Paulo dizendo que iria terminar o mandato. Mentiu. Ele disse que iria fazer ali inúmeras situações, não fez. A cidade de São Paulo não elegeu Dória, a cidade de São Paulo elegeu França.
E nós aqui no interior do estado de São Paulo fomos iludidos, né? Graças a Deus, pelo menos eu não votei nele. Então, em cima do Bolsodória. Agora, ele falar que foi um erro para o Brasil a eleição do Bolsonaro, não tem nada a ver. Eu acho que o pessoal do PSDB daqui, do estado, então acho que estão meio que delirantes. O grande erro para o estado de São Paulo foi eleger você, Dória, tá? Com toda a sua conduta, todas as sequências de erros administrativos, de atos normativos que você vem tomando dentro do nosso estado. Inclusive, eu vou defender mais uma vez a nossa região aqui de Presidente Prudente. Nós estamos aqui largados, abandonados por vocês. Ninguém aqui vê mais o Oeste Paulista. Mas nós vamos continuar assim, largados e abandonados, porque não tem interesse nenhum de vocês aqui na nossa região. E eu vou repetir também a mesma coisa que o Padilha disse. A sua votação, ou a sua ilusão, né, que por isso que eu disse que parece que é mal de PSDB, você vai ser, a sua votação para presidente desse país vai ser pífia, porque sem o estado de São Paulo você não se elege, tá? Vai ser vergonhosa, e eu e vários outros que estão aqui com certeza trabalharão para que isso aconteça, tá? Você nunca mais vai falar nada e nunca mais vai tomar conta dessa maneira irresponsável que você tem para com a nossa sociedade e a população do estado de São Paulo. Muito bem, nós estamos encerrando o Jornal da Manhã desta quarta-feira, dia 25 de novembro. Estão todos aí nas telas, né? Na tela, na verdade, os nossos comentaristas, Adolfo Padilha, Fernando Gessi, Adilson Brevileri. Quero aproveitar para mandar um alô para duas ouvintes aqui muito especiais, que não perde um só programa. São duas Beths, tá? A primeira Beth é a Beth Carrasco, que é minha sogra lá em Presidente Bernardes, faz excelentes comentários, já pensei até em colocar ela no programa aqui, mas eu acho que é um pouco censurado, viu, Adolfo Padilha? Não dá para os comentários dela. A dona Beth eu sei que gosta dos meus comentários, um beijo para ela, e você não vem boicotar a dona Beth não, senão você vai ter que conversar comigo, hein? Bom, e a outra Beth é a Beth Gonino, esposa do Arnaldo Gonino, que foi candidato a vice-prefeito aqui a Presidente Prudente. Ela também não perde um programa. Beth Gonino, um grande abraço para você, muito obrigado. É aquele gente tempo boa do alô. também. Dona Beth Gonino também é muito gente boa. Muito bem. Valeu, Fernando Gessi, Adilson Brevileri, Adolfo Padilha. A gente se encontra amanhã, a partir das 7h40 da manhã, aqui na Jovem Pan ou na Panflix, a qualquer momento que você quiser assistir, tá? Tá disponível lá para você. Valeu.